Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa lição. E eu tenho mais uma vez o prazer de ter os nossos companheiros aqui. Pastor Lucas, Pastor Ricardo, são amigos de longa data, atuam aqui juntamente comigo na Associação Rio Sul, você já nos conhece. E hoje estamos reunidos para mais uma vez estudarmos a lição. Por isso, esteja conosco nesse estudo, compartilhando esse estudo, comentando esse estudo, deixando as suas impressões e também curtindo esse estudo, ativando as notificações para que você possa sempre estar estudando a Palavra de Deus com a gente. Seja muito bem-vindo, estude conosco. Se tornou uma tradição aqui com a gente, principalmente nesse período, nós passarmos um pouco de álcool em gel para estarmos higienizados. Então, Lucas, meu amigo, pastor, Ricardo, meu amigo, pastor, um pouquinho, eu também, um pouquinho para nós iniciarmos o nosso estudo dessa semana, tá bom? Então, nós vamos aqui na nossa cerimônia do álcool na mão. Espero que você, a nossa cerimônia ritual, espero que você também possa estar fazendo a sua prevenção. Lucas, vamos introduzir então a sua lição e começar então o nosso estudo? Vamos lá então, lição de número 6, o título é Por que a interpretação é tão necessária? O verso áureo aí, o verso principal, está em Hebreus capítulo 11, verso 6, e diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como é que a gente pode introduzir aqui essa lição, entendendo a necessidade, então, da interpretação bíblica? Ricardo, você podia ler para a gente aquele último parágrafo da lição do sábado? Com certeza. Que assim a gente pode introduzir de forma breve e contextualizar. Ok. Diz assim: qualquer texto sem contexto torna-se rapidamente um pretexto para nossos próprios interesses e ideias. Portanto, há uma grande necessidade de não apenas lermos a Bíblia, mas de interpretá-la corretamente. Muito bem. Bom, lição de domingo vai falar um pouquinho sobre as nossas pressuposições. Antes da gente se aventurar no ramo aí da interpretação bíblica, a gente precisa primeiro cuidar das nossas pressuposições. O que é um pressuposto? Pressuposto é um conjunto de ideias, né, que a gente pode dizer assim, um conjunto de ideias que a pessoa adquire à medida que ela vai tendo contato e experiências com o mundo externo. Muito bom. Então, a gente pode entender o seguinte: uma pessoa ela vai ler a Bíblia de acordo com o que ela acredita como verdade. Então, se ela tem um bom relacionamento com o seu pai, quando ela vê Deus falando que Deus é o nosso pai, ela vai automaticamente limpar... Fazer essa assimilação. De cuidado, de proteção, né? Exatamente. Que é importante. Agora, se ela não tiver um bom relacionamento, ela vai ter dificuldades também. Então, a gente precisa automaticamente, ao ler a Bíblia, interpretar um texto, cuidar com os nossos pressupostos para que eles não influenciem a nossa interpretação de modo errado. Exato. Interessante, Lucas, também que a pressuposição, ela pode ser formada de uma forma intencional, mas ela também é formada de uma forma não intencional. Principalmente. É verdade, porque, por exemplo, quando criança ainda, teu filhinho lá, de 3 anos, o Miguel, ele aprende através do que ele está observando. Não é uma coisa que... Intencional. Eu estou, para determinadas circunstâncias, eu estou de forma objetiva ensinando ele. É assim que se faz. Não, ele está observando e tudo aquilo ali está formando a mente dele. Então ele está, com a experiência, com a vida, formando as suas pressuposições a partir daquilo que ele está vendo. Então, é muito importante esse conceito do que nós ouvimos, do que nós lemos, do que nós estamos observando, aonde nós estamos inseridos, porque tudo isso vai formar a nossa forma de enxergar o mundo, as coisas e Deus. Exatamente. Tem um texto aqui que a lição vai citar, é o texto de Lucas 24, ali tem um pressuposto, os discípulos estavam ali... Se tornou quase um marco no estudo da lição desse trimestre, né? Exato, a gente já citou em outras lições, mas o fato é que os discípulos estavam desanimados porque eles acreditavam que Cristo de fato era o Messias. E a libertação que eles acreditavam que receberiam naquele momento é a libertação do poder romano. Quando eles veem Cristo morrendo, então traz ali... A expectativa se frustra. Uma expectativa frustrada. E aí eles têm um pressuposto que eles colocam sobre a Bíblia e Cristo vem agora quebrar esse pressuposto porque eles estavam equivocados. Eles acreditavam que o Messias viria, na verdade, como um rei.
Seria essa a ideia, né? Exato. Tem uma outra passagem que nós queremos acrescentar aqui na parte de pressupostos, que está lá em 1 Coríntios 1, 23. Queria ler esse texto aí com os nossos amigos também. Se você puder encontrar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, texto de Paulo, capítulo 1, verso 23. E diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Esse texto aqui, se a gente for ler todo o capítulo, a gente vai entender que Paulo ele estava tendo dificuldades ao apresentar a mensagem de Cristo como nosso Salvador. Por dois fatos. Quando ele apresentava essa mensagem, os judeus entendiam que Cristo não poderia jamais ser encaixado na figura de Messias que eles tinham, porque Cristo morreu numa cruz. E eles têm a ideia de que aquele que vai para a cruz, vai para o madeiro, ele é maldito de Deus, está sofrendo a maldição. Então, como que o Messias vai ser amaldiçoado? E também, por outro lado, um outro grupo, que eram os gentios, eles também sofriam uma outra pré-concepção errada, porque eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo vem agora falando assim, ó, Jesus, ele morre na cruz e ele ressuscita para dar a vida eterna, para dar a libertação do pecado. E agora, tanto os judeus quanto os gentios se sentem incomodados. E é por isso que Paulo diz aqui no texto, ele fala assim, nós pregamos um Cristo crucificado que ele é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Ambos os grupos tinham pressupostos errados e isso influenciava de maneira equivocada a interpretação da Bíblia. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pressupostos ao se aproximar da palavra de Deus para não causar essa má interpretação também. Só pegando um gancho do que já foi a lição anterior, muito importante fazer a própria Bíblia como pressuposto. Na verdade, essa é a indicação do texto, né? Não é Se verdade? a Bíblia não for o pressuposto, nós vamos nos perder. Eu Exato. acho que, só para encerrar esse tópico, o principal pressuposto que a gente tem que ter, foi até o verso 9 da lição, é crer em Cristo como nosso Salvador, Exato. ter fé ao se aproximar da Bíblia, ao tentar interpretar o texto sagrado, crer no sobrenatural e ter a nossa base de crença ali formada, solidificada na fé mesmo. Né? Muito bom. Lição de segunda? Sim. Segunda-feira a gente vai falar sobre um tema que é importante, tradução e interpretação. E na verdade está falando sobre a confiança no texto bíblico, né? Como é importante nós confiarmos no texto. A Bíblia foi escrita em idiomas diferentes do nosso, mas é necessário, então, nós termos uma boa tradução, termos boas traduções para compreendermos a palavra de Deus. E graças a Deus isso existe. Graças a Deus é o que nós temos hoje quando nós pegamos a palavra de Deus. Descobertas como Qumran comprovam que o texto que temos hoje são próximos, são os mesmos textos que foram os textos escritos, os textos deixados pela comunidade de fé, pela igreja primitiva, para que nós pudéssemos ter esses textos. Nos traz uma confiança, né? Sim, nós podemos confiar na palavra de Deus. A lição de domingo trouxe para nós textos que vão dizer para nós o seguinte, que aqueles termos ali foram termos que foram traduzidos, como é o caso, por exemplo, lá quando vai estar Atos, que Tabita foi traduzido por Dorca. Então a própria tradução existe dentro da palavra de Deus, é algo comum para que nós possamos ter a compreensão. E na segunda-feira também, vai falar sobre a questão da hermenêutica, de fazer entendido, né, da interpretação. E o que nós podemos então, meus amigos, falar sobre interpretação? Eu creio que no tópico da interpretação, nós possamos falar aquelas 3 regrinhas que são básicas, né? Primeira regra para interpretar a palavra de Deus, o texto diz aquilo que ele quer dizer. Então, não podemos acomodá-lo de outra forma, ele diz aquilo que quer dizer. Segunda regra muito importante, que já falou aqui dos pressupostos, é tentar entender o texto num contexto maior. No seu contexto imediato e num contexto maior, ler o primeiro capítulo anterior, o capítulo depois, ler, quem sabe, o texto todo que se encontra ali do livro que você está procurando. E a terceira regra, que é uma regra muito simples que eu quero deixar para as pessoas, é não acomode o texto, ou seja, não reinterprete o texto da palavra de Deus, porque assim você o estaria adulterando. E como exemplo, quero a participação de vocês breve, quando perguntado a Cristo quais são os maiores mandamentos, Cristo disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando nós vamos para a interpretação, nós podemos citar então os 10 mandamentos, que são desdobramentos dos 2 princípios maiores. Exatamente. Então, se alguém perguntasse para nós como amar a Deus, existe o desdobramento.
não tomando o nome dele em vão, não desviando o foco da sua adoração, guardando o dia que ele determinou para guardar, ou seja, o tempo separado com ele. Como amar o próximo? Não adulterando nada que é do próximo ou o próprio próximo, né? Não furtando. Não furtando. E aí a gente percebe um princípio que é interessante, né? Nós aqui até comentamos, fizemos uma brincadeira sobre o filme do Karate Kid. Você já deve ter assistido. Só tem 2 regras ali que o professor dá para o seu aluno. Lucas, ele acertou tão prontamente que queria que ele repetisse. A primeira regra é aprenda com disciplina, aprenda com dedicação. E qual é a segunda regra? Não quebra a primeira. Exato. O que nós estamos então tentando fazer uma ponte, uma analogia? A regra básica para entender a palavra de Deus. Aquilo que Deus quis dizer está escrito na sua palavra. Para que eu possa ter uma compreensão maior, devo seguir o exemplo de Cristo lá em Lucas. Lucas 24, a partir do verso 27, né? Ele discorre sobre toda a Bíblia para mostrar o verdadeiro significado. E o que eu quero dizer com reinterpretação? Não quebrar a primeira regra. Não tentar dar ao texto um significado que ele não tem. Acomodar ele às nossas expectativas. As pessoas têm esse costume, por causa de vontade, por questões de tendências. Nós somos pecadores, né? Vamos falar disso agora. E nós queremos acomodar a palavra de Deus à minha vontade, quando na verdade ela já é a régua, ela já é o termômetro, ela já é o parecer final para que a vontade de Deus seja exercida em minha vida. Eu acho que nesse ponto é importante novamente fazermos a diferenciação do que é interpretação e do que é aplicação. Porque a aplicação ela pode ser acomodada às nossas necessidades, à nossa realidade. Agora, até precisa ser feito assim, para que a gente exato. Possa encontrar conforto. Se vocês só me permitirem, claro, mas com seu equilíbrio. Exatamente, é o que eu ia falar. Então, continua, a gente não por favor. pode, nesse processo de aplicar, interromper ou sobrepor a interpretação. Exato, porque você a aplicação tem que interpretar precisa ser um fruto. correto e se a sua interpretação estiver correta, a aplicação vai ser correta também. Exato. E só uma coisa que é muito interessante. Quando a aplicação que envolve as minhas ações agora, porque a aplicação é isso, vai ser o que eu vou fazer a partir disso que eu entendi. Tem que então, praticar. a aplicação precisa estar de acordo com a interpretação, porque eu vou viver, de fato, a palavra de Deus, e não uma ideia diferente dela. Exato. Por isso que a gente não pode contar com as nossas pressuposições sozinhas, ou seja, eu não posso contar, como diz no Salmo 13, comigo mesmo. É uma das reclamações do salmista. Até quando eu vou me valer de mim mesmo para resolver o meu problema? Então essa percepção é até bíblica. Eu não posso contar comigo para me aproximar do texto bíblico. E qual é a minha pressuposição? Lucas disse bem, a fé, o trabalho do Espírito sobre mim, por isso nós oramos, por isso nós temos esse trabalho, né, de avançar. Tá certo. Vamos então à parte de terça-feira aqui do nosso guia de estudos, que vai falar da relação que a Bíblia tem com a cultura, né? Isso é importante também na interpretação, a gente entender um pouco o contexto cultural da época, do texto, o que está sendo dito. E qual é o texto aqui, Ricardo, que a gente pode citar como exemplo? Sim, Lucas. Nosso guia de estudo vai trabalhar o livro de Atos, o capítulo 17, onde Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele está em Atenas, ou seja, ele está em um contexto diferente, um contexto cultural diferente daquele, né, dele, como um judeu, okay? Um fariseu, como bem ele disse, né? Então ele está inserido numa cultura diferente. E a gente consegue perceber Paulo inserido numa cultura diferente, aplicando o princípio bíblico dentro daquela cultura. Paulo, ele não vai se acomodar àquela cultura e nem vai permitir que a cultura influencie o princípio bíblico. E o que seria a ideia de Paulo aqui no capítulo 17, a partir do verso 16? Paulo está no Areópago, né, no local ali onde existem imagens, né, de deuses do povo grego, onde o povo cultua, faz o seu momento de adoração. E dentre aquelas imagens, aquelas estátuas, existe uma que está assim, ao Deus desconhecido. Paulo aproveita o gancho que existe, né, essa lacuna, até porque antes de eu prosseguir, deixa eu só comentar que Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre a revelação geral. É interessante isso, porque por mais que as pessoas não ouçam falar de Jesus, a revelação geral nos mostra que existe um Deus. Quando nós olhamos a natureza, olhamos um lindo pôr do sol, né, a gente fica impressionado e a gente fica, nossa, existe alguém que criou tudo isso? Não pode ter sido fruto do acaso,
né? Toda essa beleza, toda essa natureza. Então a revelação geral, ela nos mostra que existe um Deus. Então, e Paulo diz que nós seremos assim, indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis com relação a isso. E aqui, em Atos capítulo 17, os atenienses, eles também têm uma ideia de um Deus, que para eles desconhecido, e Paulo aproveita agora o gancho e diz assim, olha, esse Deus aí que vocês dizem ser desconhecido, eu sei quem é e vou apresentar para vocês agora. E Paulo passa a discorrer agora do Deus criador dos céus e da terra. Paulo vai pegar agora a Gênese, vai trabalhar o princípio da criação, Deus como criador dos céus e da terra, e Paulo vai aplicar todo esse princípio baseado ali na cultura deles. Então, nós já trabalhamos inclusive esse tópico na semana passada, ao falarmos de que a cultura, ela não pode ser um limitador da Bíblia, do princípio bíblico, e nós estamos vendo Paulo fazer isso. Paulo não está limitando o princípio pela cultura, muito pelo contrário, ele está exaltando o princípio e explicando para os atenienses que aquilo que eles desconhecem, Paulo conhece, e ele está aplicando ali agora o princípio bíblico. Então a gente pode concluir que na lição de terça-feira, qual é o aprendizado? A Bíblia ela deve se sobrepor na primazia sobre a cultura. Perfeito. Até porque nós concluímos o seguinte com os atenienses. Deixados por si só, sem a revelação, chegaram a conclusões de que existia uma divindade, mas eles estavam tateando. Paulo até usa essa palavra, né? Vocês estão tateando para encontrar Deus, mas nesse momento veio um porta-voz. Então, Bíblia tem a primazia sobre a cultura, até porque a cultura é um resultado dos nossos hábitos e experiências. Eu falei até em uma outra lição, é fruto do egoísmo mesmo, sem nenhum medo de dizer isso. E a Bíblia precisa penetrar na cultura para que nós conheçamos a Deus, porque por si só nós vamos perder. Exato. E faltando agora aqui nessa história, a gente percebe que se nós formos basearmos o nosso pensamento sobre Deus somente pela cultura, nós vamos ficar tateando. Vamos ficar ali procurando e nunca vamos achar. Ele não escolheu esse canal para se revelar, ele escolheu a palavra de Deus. Exatamente. Para continuar. Eu queria, João, pegar esse gancho que você falou, justamente aí acerca dessa limitação do ser humano. A lição de quarta-feira vai falar sobre isso. Vai falar sobre a influência da nossa natureza pecaminosa, caída, com relação à interpretação do texto bíblico. Que se depender somente de nós, exclusivamente de nós, nós não vamos querer nos acomodar àquilo que Deus nos pede. A gente vai querer sempre distanciamento. Exatamente. Porque nós sabemos que a nossa natureza, ela luta contra a natureza de Deus. Então, eu queria que nós pudéssemos trabalhar mais essa ideia de como que a natureza pecaminosa ela pode ser esse limitador para a interpretação, compreensão do texto bíblico. Posso ler então o texto que está até na lição? João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 42 e 43, porque nós fizemos comentários assim, a respeito da palavra de Deus, introduzi-la novamente para que a compreensão fique clara, tá? Os amigos acharam já, né? Sim. Posso ler? Diz assim, olha. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o outro texto, até de João 9, é o caso ali do rapaz que era cego. Cristo depois se encontra com ele, a ideia do fim do dia, e aí ele explica que apesar de ser cego agora ele enxergava, porque Cristo havia curado, ele viu o Messias, e os outros que julgavam ter a visão não enxergavam. E quando Cristo era o Messias. E quando eles ouvem isso, eles confrontam. Cristo diz, o motivo é porque vocês querem mais a glória do homem do que a glória de Deus. Então, nós somos egoístas e nós por nós mesmos não vamos conseguir ter acesso à revelação de Deus, a não ser que ele se faça revelado. Isso é a palavra. Então, por que nós precisamos compreender a palavra? Porque por nós mesmos estamos perdidos. Essa é a conclusão que eu chego. E é interessante também que nesse processo a gente precisa ir à Bíblia com um senso de submissão. Humildade. Porque a Bíblia vai confrontar aquilo que nós temos de pior, que é o pecado. Vai confrontar as nossas ideias, nossas intenções. E a gente precisa entender, olha, a minha natureza é pecaminosa de fato. O meu desejo não vai ser fazer a vontade de Deus. E quando eu entendo isso, eu vou para a Bíblia com esse sentimento, eu vou permitir a Bíblia me moldar, a Bíblia me transformar à vontade de Deus. Exato. Inclusive, Paulo, baseado no texto bíblico, nos princípios que Deus nos pede, Paulo vai comentar sobre isso, que aquilo que ele sabe que é o certo fazer, muitas das vezes ele não consegue fazer. Quase todas elas. Né? Não é verdade? Aquilo que eu quero, isso eu não faço.
Ou seja, Paulo sabe muito bem A luta que a gente aquilo trava. que Deus pede na sua palavra. E nós sabemos também como é a nossa luta. Todos Sim. nós lutamos, né, em fazer a vontade de Deus. Existe uma luta Queria tremenda chamar dentro de Eu nós. queria só chamar a atenção para o seguinte: Romanos, como nós acreditamos, foi escrito no período da terceira viagem missionária, né? Então Paulo se converte ali no ano 34, 35, e essa viagem ela vai ocorrer 22 anos depois. A gente não está falando de um Paulo inexperiente ou de um Paulo iniciante na carreira da fé. Alguém A maduro, gente está né? falando de um pastor que plantou a maioria das igrejas conhecidas no Novo Testamento, e é um cara que, se você Quase 50% do Novo Testamento foi escrito por ele, e você quando para ver, você fala, nossa, que homem, mas ele reconhecia a dificuldade, ele reconhecia a luta. 22 anos de ministério, ele chegou à conclusão, não dá, que eu quero, eu não consigo, que eu não quero, isso eu faço. Aí ele vai falar no verso 25, mas graças a Deus, né, porque esse é Romanos 7, a partir do verso 19, verso 25 ele diz, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque através dele eu consigo a salvação. Então, ele entende que em nós, por nós mesmos, vamos perecer. E essa visão é muito importante para nós, justamente até para a gente compreender um pouquinho da lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira eu acho que é o clímax dessa lição, né? Justamente porque a pergunta que se faz, baseada em tudo que nós falamos, Ricardo, Lucas, por que é importante nós interpretarmos a palavra de Deus? Porque de fato, como a gente disse, ela é a revelação de Deus. Se eu quiser saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso entender bem o que a Bíblia está falando, o que essa revelação me traz. O que Ele Deus diz, espera. né? Exato, o que ele diz, o que ele espera que eu faça. Então a interpretação ela é fundamental, porque não adianta Deus se esforçar por se revelar e a humanidade não entender. Então é importante a gente fazer uma interpretação correta para saber qual é a vontade de Deus. Sim. E também, isso, só somando Claro. aí o que o Lucas comentou, se somos cristãos porque escolhemos seguir a Cristo como o Senhor da nossa vida, é muito importante sabermos interpretar corretamente o texto para saber o que é que Deus pede para que possamos viver de fato a vontade de Deus. Eu acho interessante que vocês colocaram, porque tem um texto da lição e bíblico que retrata isso, que é 2 Pedro, capítulo 3, verso 15, verso 16, e até o texto da pergunta 6 da lição, né, dessa sexta lição, do dia da quinta-feira, tá bom? 2 Pedro, Isso, 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e verso 16, tá? Ricardo, lê pra gente então o verso 15 e verso 16, por favor. ok. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Perdão. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Achei interessante o seguinte, né? O apóstolo Pedro, ele reconhece que Paulo ele tem uma sabedoria dada por Deus, e quando ele vai elaborar o assunto, ele vai discorrer sobre o assunto da salvação, para muitas pessoas é muito difícil. E o motivo já foi até dado. Lucas aqui comentou. Primeiro que para os judeus, essa questão de ser pendurado no madeiro era algo completamente maléfico. Até porque a ideia da maldição de se pendurar um corpo na madeira, em diversas modalidades, ao longo do tempo ela foi praticada. Então os judeus penduravam o corpo no madeiro justamente para mostrar que aquela pessoa que estava morta ou estava morrendo era uma pessoa amaldiçoada, ou seja, ela estava colhendo os frutos da maldição da aliança. Logo depois você tem os assírios, né? Eu não estou aqui discutindo a questão cronológica, mas os assírios praticavam o empalamento, que é uma outra modalidade de pendurar corpo na madeira. Perfeito. E os romanos inauguraram então a questão da cruz, que também é uma outra forma de se pendurar o corpo na madeira. E depois foi praticado por muito tempo a questão do enforcamento, que literalmente pendura o corpo sobre madeira. Então a ideia do pendurar sobre a madeira é algo assim, colhendo maldição. Quem sabe até no insight aqui a gente possa referir isso sobre a questão do fruto que estava pendurado sobre uma árvore. Talvez essa ideia. Mas a grande questão aqui que eu quero lhe dizer é que as pessoas elas estavam bloqueadas. Era necessário o Espírito revelar o entendimento para que elas pudessem entender o plano da salvação. E o Pedro está dizendo o seguinte, apóstolo Pedro, olha, as pessoas que são ignorantes. E aqui não é um ignorante assim, a gente costuma chamar ignorante pessoa
que não tem o conhecimento. Não, é o conhecimento de Deus, né? Essas pessoas pegavam o texto que você vê que elas sabem. Elas pegam o texto e o que elas fazem? Distorcem, deturpam, reinterpretam. Só que mal sabem elas que elas estão se colocando no lugar do maldito, daquele que vai colher a maldição. Então a importância de conhecer a palavra de Deus, ela vai além de um aspecto assim cognitivo, ou seja, no aspecto da mente, no aspecto do conhecimento. Ela vai para a questão da felicidade da sua vida, da minha vida. Porque sem esse conhecimento da palavra de Deus, tudo que nós formos buscar é uma questão de perdição. O que eu quero dizer com isso? Para concluir rapidamente a minha parte. Não é um conhecimento da leitura, Lucas ou Ricardo, porque qualquer um pode abrir a palavra de Deus e ler. Eu até quero fazer uma observação. Nós não oramos aqui no meio da lição porque nós oramos antes. Nós temos esse costume, a gente chega e faz a oração e até para encurtar o tempo da lição, nós acabamos de maneira muito prática adentrando, né? A gente comentou sobre oração, mas não realizou uma oração aqui, mas nós oramos antes, porque nós entendemos que por nós mesmos, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Nós vamos chegar a conclusões equivocadas. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós acreditamos que é a palavra de Deus e buscamos de maneira simples entender o que o texto diz, entender o texto dentro do seu contexto e não acomodar aquela informação, você vai chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Então Pedro está falando exatamente isso. O que Paulo escreve em sabedoria não é fácil de compreender, porque eu preciso de um apoio externo, espírito e fé. E as pessoas que não têm esses dois são ignorantes, porque elas estão pegando a Bíblia, estão entendendo de um jeito diferente, mas elas estão sendo amaldiçoadas. Porque quando eu entendo a Bíblia de uma maneira que não é a compreensão de Deus, o resultado, isso é natural. Eu estou plantando algo que não é o ideal, eu vou colher coisas ruins. E é a ideia do pendurar na madeira. Você plantou coisas ruins, você está colhendo aquele tipo de execução, de punição, com o corpo pendurado na madeira, que é o que impediu os judeus de entenderem a cruz como a cruz do Messias. Então, só para resumir, por que a interpretação é importante, né? É de fato porque a Bíblia ela é a revelação de Deus, e quando a interpretação correta não é feita, a gente chega a conclusões erradas, equivocadas, e isso dá espaço para heresia, para deturpações, como o texto de Pedro. Estamos ouvindo tudo, menos a voz de Deus. Exato. E se vocês me permitem, até para a gente poder dar um exemplo prático e rápido, aquele exemplo do próprio apóstolo Pedro, do lençol com os animais. Perfeito. Atos capítulo 10. Se a gente puder de forma breve ali avançar, capítulo 10, né? E eu acho interessante porque o texto ele tem uma frase conclusiva aqui, que eu acho muito importante. A história é a seguinte, todo mundo conhece, vocês me ajudam com os detalhes. Cornélio era um gentio, até então os judeus não tinham esse entendimento, os apóstolos são judeus, né? Os apóstolos não têm entendimento de pregar a todos. E nesse momento, ele está orando, pedindo a Deus na sua casa. Ele está orando, Cornélio, na sua casa, pedindo a Deus para enviar alguém para ele mostrar a palavra de Deus. Nesse mesmo momento, Pedro está no segundo andar de uma casa e ele tem uma visão. Me ajuda com a visão. Como é que foi a visão? Um lençol, né? Desce do céu e nesse lençol tinha diversos animais, mas eram animais que para um judeu era considerado animais impuros, né? E agora a ordem é para que Pedro matasse e comesse aqueles animais. Mas aí Pedro questiona, né? Porque ele não se alimenta daquele tipo de animais, porque são animais cerimonialmente impuros, né? E então existe ali um diálogo dizendo que Pedro não deveria tornar impuro aquilo que Deus havia tornado puro. Exatamente. E aí, nesse mesmo momento que ele tem a visão, os homens de Cornélio chegam para buscá-lo, levam à sua casa. Chegando lá, ele fica travado ali, pensativo por essa questão da contaminação, a ideia que o judeu tem de se contaminar por associação. Porque ele estava entrando na casa de um gentio, né? A gente pode até lembrar do episódio da semana passada do lavar as mãos, né? A questão da associação, está no mesmo lugar, você pega, por exemplo, a maldição, a contaminação litúrgica do santuário. E aí, o texto diz que ele vai lá, ele chega. Eu queria só ler o verso 34, 35 e 36 de Atos 10, porque explicam o sentido dessa passagem e tiram a dúvida de que essa questão não é sobre alimentação. Diz assim, ó, verso 33, para introduzir o contexto, veja como é importante. Portanto, isso é dito para Pedro, né? Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Cornélio falando para ele, agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus,
prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. E aí o 34 diz, então falou Pedro dizendo, reconheço, eu entendi por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou, verso 36, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então, ele entende que qual é o evangelho? Todo mundo, qualquer lugar, que compreende a palavra de Deus e faz a vontade de Deus, esse é salvo por Jesus. E esse auxílio, o que é a graça? Cristo confere poder para o crente poder viver a palavra de Deus. Agora, esse entendimento aí só foi possível a gente chegar a essa conclusão lendo o contexto. Sim, lendo todo o texto. Lendo todo o texto. Tanto é que aqui no verso 17, a Bíblia diz que Pedro estava perplexo com a visão e não havia entendido bem de fato quando chegam os empregados de Cornélio para chamar. Então ele vai naquele trajeto pensando, tentando entender. Aí o verso 28, um pouco antes desse que você leu, diz assim, Pedro, ó, vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Então Pedro começa a entender que aquilo que ele considerava impuro estava sendo aplicado agora a raças. Não tem relação nenhuma com o alimento. E outra coisa, se você continuar o texto que você está lendo, 28, lê até o final, 28, por favor. E diz assim, mas Deus se demonstrou... Me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Tá aí a chave para interpretar a visão. Ele está falando da visão. Deus me mostrou. Onde que Deus mostrou? Deus mostrou na visão. Então eu não posso considerar homem nenhum imundo ou comum, como a gente faz com os animais. E aí ele declara, agora eu compreendo a verdade. Qual é a verdade? Em qualquer lugar. Aquele que Deus chamou de santo é santo. Eu não posso tratá-lo como eu trato com os animais. E só para ressaltar, para entender todo o contexto, fazer uma ponte, o verso 44 diz que quando Pedro estava explicando essas coisas para eles, o que sobreveio sobre aqueles homens? O Espírito Santo. E eles fizeram o quê? Falaram em outro idioma. E qual foi a função ali? Pentecostes, eles falaram em outro idioma porque tinha uma barreira do idioma, né? Aqui, por que eles estão falando em línguas... Para confirmar o ministério do Espírito Santo na vida dos gentios. Exato, agora. foi a confirmação. Não se tinha essa experiência e agora? Será que vai ser aceito? O Espírito Santo paira sobre eles como pairou no Pentecostes, só para dizer, se eu ajo em você, eu ajo nele. Não faça acepção de pessoas. E Lucas, na questão da salvação, ela é para todos. Exato. E é interessante porque, de uma forma prática, podemos perceber que uma interpretação errada seria isolar somente a visão para dizer, tá vendo? Podemos comer qualquer coisa agora, porque Deus tornou puro aquilo que até então era entendido como impuro. Mas como interpretamos a partir do contexto, percebemos que nada tem a ver com a alimentação, mas em não fazer acepção de pessoas, porque o Espírito Santo agora estava agindo sobre o gentio também, e a salvação é para todos. Amém. Então, para concluir aqui, eu acho que a lição da próxima semana vai ser fundamental, tanto quanto essa, porque vai ensinar como interpretar. Então, a gente está estudando aqui por que é importante interpretar, e a próxima, como interpretar, eu acho que é fundamental. Mas só para a gente concluir e resumir, na parte de sexta-feira temos aqui o estudo adicional e um texto do Espírito de Profecia que diz assim, no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões pré-concebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender as suas próprias ideias. Deixe-as de lado e com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Então a gente precisa buscar a Deus, deixando de lado cada vez mais as nossas ideias pré-concebidas e buscar aprender de fato aquilo que Deus revela para nós em sua palavra. Então, querido, nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue se detendo, focando cada vez mais a sua atenção a estudar e interpretar corretamente a palavra de Deus, para que você descubra qual é o plano dele para a sua vida. Nosso desejo é que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Deus te abençoe e semana que vem estude comigo. Compartilha, curta, que outras pessoas possam ter acesso. Deixe suas impressões no comentário. Que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado por estar conosco.